Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós viemos falar hoje da primeira aula do mês de outubro para a classe de acessibilidade. E o tema da nossa aula é Jesus é a porta da salvação. Esse tema nós trabalharemos todo mês e será o tema também da nossa evangelização de crianças. O assunto da primeira aula é Jesus nos faz pescadores de homens. Para que os irmãos entendam, a necessidade de recursos e materiais para essa classe, até para as demais classes, vou mostrar para os irmãos o material que foi utilizado, o resumo que foi utilizado para a classe de 0 a 3 anos. E a gente sabe que é uma aula mais enxuta, um tempo mais curto para crianças que são bebês. É este o resumo da aula para a classe de 0 a 3 anos. E eu estou usando o nível de suporte 3 para a classe de acessibilidades. Perceberam que o resumo é até mais enxuto? Por quê? Porque algumas crianças da classe de acessibilidade, elas têm pouco foco, pouca atenção. Elas não conseguem ficar muito tempo ali no ambiente de ensino com a atenção presa no assunto da aula. Então, quando as irmãs fazem essa elaboração do material, elas pensam nisso. Vou dar um exemplo. O nível 1, ele vai estar mais extenso, porque essa criança ela consegue ter um tempo maior de foco e concentração. Já o nível 5, ele vai estar mais enxuto ainda que o nível 3. Então, por isso a nossa preocupação de trazer uma aula mais lúdica, mais pedagógica, mais dinâmica, essa criança ela não perca o foco ou a atenção. Então, nós vamos trabalhar aqui, então, usando o nível 3 de suporte. Nós utilizaremos para essa aula o varolzinho. Por quê? É um recurso fácil de fazer. Tá vendo? Eu tenho aqui uma base com uma haste e eu estou usando um barbante. Esse material eu posso tirar e colocar novamente, desmontar para que eu possa levar para a igreja ou para o Parnaim, não tendo muito volume no transporte. É fácil de se produzir e é fácil também de mobilizar. Eu estou usando 2 níveis aqui de alturas, o de cima e o de baixo, para que eu possa interagir com essa criança e ela possa participar ativamente da aula. Por exemplo, usando pegadorzinhos. Se ela não tiver alguma dificuldade motora, algumas têm dificuldade para poder fazer esse movimento. Crianças com síndrome de Down têm um pouco de dificuldade também. A gente pode usar também pregadores mais fáceis de ser trabalhados, maiores, para facilitar essa mobilidade da criança. E ela pode participar da aula ativamente conosco, nos ajudando com as plaquinhas, com os slides impressos. Vou mostrar para os irmãos como a gente pode trabalhar com esse varalzinho aqui durante a aula. Para crianças também, que precisam de uma aula mais direta, eu vou dar um exemplo. Quando Jesus falava ali para esses pescadores, eles usaram a parábola. A parábola é uma linguagem figurativa. Então não é uma linguagem direta. É uma linguagem que algumas crianças não compreendem. O Senhor falava com pescadores. E eles compreendiam muito bem, porque era a vivência deles. E nós temos crianças no nosso meio que não têm essa vivência, que não moram em lugares onde trabalha com a pesca, lugares onde tem mares, tem rios. Então a gente precisa também trabalhar com uma linguagem bem clara para eles e, se possível, exemplificando. Então eu tenho aqui o barco, Esse barco foi feito com isopor, vou mostrar por baixo dele, tá vendo? E revestido aqui com EVA. Eu tenho aqui uma haste que eu coloquei um tecido, é uma linha, uma agulha de tricô, que é porque ela é maleável também, eu posso trabalhar com ela colocando e retirando, também para facilitar na mobilização desse recurso, para onde será dada a aula. Eu tenho os peixinhos que foram comprados, são de plástico, mas se os irmãos tiverem outros tipos de peixinhos, eu tenho esse aqui também, que foi feito, olha, de feltro. Eu coloquei aqui na ponta uma estrutura aqui que é um clipe, para que eu possa trabalhar com imã, caso seja necessário. Vou mostrar para os irmãos aqui, como eu tenho o coraçãozinho com imã, olha, ele se fixa, então eu posso fazer alguma dinâmica com a criança também, utilizando aqui esse material que tem o imã, mais magnético, Mas eu não vou utilizar nessa aula, é só uma sugestão. E aí eu tenho, quando eu falo de pescadores de homens, eu preciso exemplificar para essa criança, para que ela possa entender o que eu estou querendo dizer, O Senhor quer dizer que nós levaremos o Evangelho, a palavra, para pessoas que não conhecem, para que elas possam ser alcançadas. Aqui eu já coloquei, mas os irmãos, vou tirar para que os irmãos possam trabalhar com eles de forma mais dinâmica. É uma base de isopor, os coraçõezinhos aqui, um palitinho de picolé eu fiz aqui,
essa curvatura aqui para poder facilitar, né, a criança colocar na base de isopor. Como a gente já fala de Jesus como porta da salvação, eu fiz essa casinha para que ela possa entender, né? Porque a nossa casa é a nossa segurança, né? Quando a gente passa pela porta e a gente está, né, numa estrada escura, ou a gente está, né, no meio da rua, a gente entra, a criança ela se sente segura, nós nos sentimos seguros. Então, mostrar que quando a gente passa por essa porta, que é Jesus, nós temos segurança. Então, aqui eu tenho uma casinha que foi feita aqui com papelão, recoberta com EVA e tecido, e os coraçõezinhos eu tenho um imã atrás. Imã que eu reciclei, né, que foi doado, né, por pessoas que trabalham com reciclagem. Esse imã ele fica dentro da borracha da geladeira. Então são metros que ficam ali que podem ser reaproveitados. E aqui eu tenho uma tampinha por dentro, aqui debaixo do tecido, uma tampinha aí de mucilon ou de leite ninho, que é de metal. Então eu posso trabalhar aqui de forma magnética para a criança, tá? Para que possa ficar mais dinâmico ainda, eu tenho pau de chuva, olha, que foi feito com tubo de PVC. É um tubo de PVC e aqui é fechado, né, vedado. Dentro eu tenho um aspiral que eu fiz com arame recozido e coloquei pedrinhas de tamanhos diferentes para poder ter esse som aqui, é o som das águas. Caso os irmãos também queiram fazer em casa, é um material fácil de ser produzido. Nós vamos falar com essas crianças, utilizando então o nível de suporte 3 e sempre lembrando que o nosso maior recurso é a palavra de Deus. Nós devemos sempre utilizar a palavra, poder trabalhar com essas crianças, mostrando a importância da palavra de Deus. Então nós vamos ler o texto que está lá em Marcos 1, versículo 17, que fala assim: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Esse versículo, a gente pode falar com as crianças a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala o coração do homem, porque a palavra é viva. Jesus está vivo no nosso meio. Então, a palavra é o nosso maior recurso, né? Vamos começar nossa aula sempre utilizando aqui o material impresso. Eu imprimi o material, dois slides em uma folha, recortei, e aí eu posso trabalhar com eles assim, ó. Jesus nos faz ser pescadores de homens. Foi bem direto, tá? E o objetivo desta aula, irmãos, é ensinar às crianças a importância da evangelização. A importância, né, de falar do Senhor, de levar esse evangelho para que esses nossos colegas, né, os nossos amiguinhos de escola possam serem alcançados. Então, sempre dizendo para eles o objetivo, por que o Senhor, né, nos revelou, nos mostrou que era para tratar desse assunto, né? E aí, olha, eu posso colocar com eles aqui, eu vou colocar embaixo para não atrapalhar a imagem, usando o pregadorzinho. A própria criança pode vir colocar, a criança ou o adolescente, né, o intermediário. Nós já lemos o versículo, né, que fala que o Senhor nos fará pescadores de homens, né? O Senhor falou com aqueles discípulos. E com quem o Senhor falou mesmo? Aí eu posso mostrar. O Senhor, ele estava passando pelo mar da Galileia. E ali haviam 2 homens. Eles eram pescadores. Como eu estou usando o nível 3, eu não preciso falar o nome desses servos que foram alcançados, né? Na verdade, era Pedro e André. Inicialmente o Senhor alcançou ali. Mas olha, como é uma aula mais curta, eu vou falar, olha, o Senhor, olha, ele falou ali com 2 homens que estavam ali pescando, tá vendo? Jesus falou para aqueles 2 homens, aqueles 2 irmãos, que eles eram pescadores de peixes. Porque eles eram pescadores de peixes, né? Eles estavam ali trabalhando. Olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam peixes, né? Naquele mar. Eu posso utilizar esse recurso, ó. Como é o movimento, eles estavam ali, ó, entre as águas, às vezes águas agitadas. Eles estavam todos os dias ali fazendo a função que eles tinham, que era pescar. E quando o Senhor os encontrou, olha, Jesus, olha o coração aqui representando Jesus. Quando o Senhor Jesus os encontra, o Senhor os chama, olha, vou fazer de vocês pescadores de homens. O Senhor os chama de uma forma diferente.
Ninguém havia falado assim com eles. Olha que maravilha! O Senhor nos chamou para algo novo, transformador. Que bênção, né? O Senhor falou, vocês não serão mais pescadores de peixes. Vocês serão pescadores de homens. Olha aqui os coraçõezinhos das pessoas, né? Eles estavam provavelmente com o coração vazio e de repente, ó, o Senhor preencheu os seus corações e falou assim, ó, eu vos farei pescadores de homens. Sempre mostrar a transformação que o Senhor faz. O Senhor, ó, transforma o coração vazio em coração cheio, né? Glória a Deus por isso. Então, o que o Senhor tem feito e tem ensinado é que aqueles homens que trabalhavam ali pescando peixes, que conheciam, né, como era difícil às vezes, né, lançar a rede, puxar os peixes, conheciam toda essa vivência, eles passariam a pescar homens. Ou seja, o que será isso? Eu preciso explicar muito bem para essa criança que não entende, para esse jovem, né, adolescente ou criança, que não entende a linguagem figurada, irmãos. Às vezes a gente fala assim, olha, precisamos nos alimentar da palavra. Na cabeça daquela criança, ela já vai imaginar ali alguma coisa sendo servida para que ela possa comer da forma real, né? Ela não entende essas linguagens figuradas. Elas precisam de uma linguagem clara e direta. Então aqui, ó, fala claro, ó, o que será ser pescadores de homens? Então aqui no pictograma mostra, ó, que ser pescador de homem é evangelizar, é levar o evangelho para as pessoas. E olha que maravilha! Dentro do balãozinho aqui, ó, mostra, ó, levar a palavra para pessoas que estavam com o coração vazio, levar Jesus para elas. E os seus corações serão transformados. Sempre de uma linguagem bem clara, que é isso que o pictograma faz, que é uma comunicação alternativa. É clara, é mais fácil de ser compreendida. Olha aqui. Como assim? Olha, contar o que nós aprendemos aqui na aulinha, né? Nós temos aprendido sobre Jesus, sobre o que Jesus faz na nossa vida. Não é assim? Jesus, ele é a porta da salvação. É através de Jesus que nós vamos morar na eternidade. Olha, e o Senhor tem alcançado muitas pessoas. Esses coraçõezinhos podem estar soltos e a própria criança pode estar pegando e colocando aqui também. Olha, quando nós passamos por essa porta de salvação que é Jesus, quando nós somos alcançados pelo Senhor Jesus, olha, nós temos segurança, nós temos a proteção. O Senhor, ele nos traz tranquilidade, paz. E aí nós passamos por essa porta e nós também vamos entrar na eternidade. Porque só o Senhor Jesus pode abrir essa porta de salvação para nós. Pode nos conduzir à vida eterna. O que é vida eterna? É eternidade. Sempre mostrando na prática para eles. E aí, olha, como assim? O Senhor nos chama para levar o Evangelho, para poder evangelizar. Tudo que nós aprendemos aqui, tudo que nós aprendemos em casa, ouvindo a palavra, os louvores, nós levaremos para aqueles que estão ao nosso redor. Mostrar para eles que falar do grande amor de Jesus por nós também é levar o Evangelho. A gente vai estar falando daquilo que nós estamos vivendo. Glória a Deus. É levar a palavra a todas as pessoas. E aí nós podemos mostrar. Quando nós evangelizamos, olha, podemos mostrar. Quem são alcançados? Muitas pessoas, os nossos amigos, olha, os nossos familiares, né? Olha, aqueles que nós conhecemos na escola, quando nós estamos brincando, às vezes, né? Numa pracinha. Olha, devemos levar o nosso evangelho para os nossos professores, olha, para os nossos vovôs, vovós, os nossos conhecidos e até para quem a gente não conhece. Porque, o Senhor quer alcançar essas pessoas, sempre mostrando. E aí, olha, tudo que nós aprendemos na igreja, olha, nós levamos para que essas pessoas também possam vir para a igreja. Bem claro, olha, quando a gente convida para vir à igreja, essas pessoas, olha, serão alcançadas, elas virão conhecer o Senhor Jesus. E aí, olha, por que isso? E aí nós vamos mostrar, porque Jesus está voltando. O Senhor tem pressa. Precisamos falar do Senhor, porque nós queremos morar no céu, mas queremos também que outras pessoas venham morar no céu também. Ainda há lugar.
E aí nós podemos trabalhar com eles também mostrando na prática também, que através da imagem, que nós vamos morar no céu. A trombeta está tocando, né? O Senhor está nos convidando para falar do amor dele, para que muitas outras pessoas possam ser alcançadas. E ao final da aula, nós podemos trabalhar com uma pergunta para a classe de acessibilidade. E aqui nós temos uma pergunta que não é uma interrogação, é para completar a frase. Devemos falar para as pessoas sem salvação que... E eles vão completar. Jesus é o Salvador. Glória a Deus. E no final também nós temos as atividades. Essa aqui é uma das atividades que está disponível no site. É uma atividade de pareamento. Nós vamos recortar essa parte para que a criança possa colar aqui, né, nesse sombreado, para que ela possa facilitar também a mobilidade deles. A gente já deixa esse material cortado. E aí eles farão ali o pareamento. Eles vão colar aqui e nós vamos falar com eles. Ser pescador de homens é falar de Jesus para as pessoas sem salvação. Tá vendo aqui, É levar Jesus para quem está com o coração vazio, né? Então vamos colar? E eles colarão ali conosco. A gente pode ajudar e os pais também podem auxiliar durante a atividade. É para que a criança possa participar de todas as etapas da aula. Os irmãos perceberam que o assunto para todas as classes é o mesmo, o tema é o mesmo. O que vai mudar são recursos e materiais e também a quantidade de informação que essa criança vai ter ali durante a aula. Que possamos pedir ao Senhor sabedoria, capacitação, para que essas aulas elas possam ter uma linguagem bem acessível para todas as pessoas que precisam desse acesso à palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. A paz do Senhor. Irmãos, divulguem, compartilhem, avisem outras pessoas que nós temos essas aulas, né, gravadas, essas aulas disponíveis. Tanto os recursos no site, né, que fica lá no ICMCias, na parte de acessibilidade, como é transmitido pela TV Manaim e também é transmitido também pelo YouTube, que possamos divulgar para que mais pessoas possam ter condições de ter acesso a essas aulas. Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus.